Queridos irmãos e irmãs, estamos no 24º domingo do tempo comum e hoje a mensagem que a igreja deseja passar para nós é sobre seguir a Jesus, o seguimento de Jesus. Hoje é uma palavra muito usada, com as redes sociais. Eu sigo fulano, fulano tem tantos seguidores. O que significa isso na prática muitas vezes, Significa apertar ali um botãozinho e a pessoa tem lá um número a mais de quem apertou esse botãozinho, Seguir uma pessoa nas redes sociais, claro, não estou generalizando, às vezes significa que eu vejo ali, se eu concordo, eu curto, se não eu passo direto, eu reprovo. Muitas vezes hoje seguir é isso. Mas quando aqui se fala de seguir a Jesus, não é nada disso. É num sentido muito mais profundo. Seguir a Jesus significa que Ele me mostra um caminho e eu quero andar pelo seu caminho. Nós somos discípulos, Jesus é mestre, não é nem simplesmente professor, é mais do que isso. É uma vida toda dedicada, é uma vida que é para nós a forma como nós queremos viver. Seguir a Cristo é ir por este caminho que Ele nos apresenta. Mas, queridos irmãos e irmãs, para seguir alguém, e agora isso também se refere a Jesus, a primeira coisa que nós precisamos é conhecer. Se eu quero seguir, não nesse sentido moderno de que falamos, mas no sentido de ir pelo caminho que alguém me indica, eu preciso conhecer essa pessoa. Pode ser que ela queira me levar por um caminho ruim, que ela queira me desviar do bom caminho, e por isso que o Evangelho, ao nos falar do seguimento de Jesus, e um segmento que envolve a nossa vida, na primeira leitura, o profeta Isaías dizia: o Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, não voltei atrás. É assim que nós queremos seguir a Jesus, sem voltar atrás, sem desistir, sem desanimar. Então a primeira coisa é conhecê-lo. E o Evangelho exatamente nos coloca Jesus, pode parecer até estranho, Jesus preocupado com o que pensam dele. Mas, se nós olharmos o contexto do Evangelho, Jesus não se preocupava com a reação que as pessoas tinham por aquilo que ele ensinava. Houve aquele momento da pregação em que todo mundo quis ir embora, e Jesus falou até para os discípulos: vocês também querem ir? Então ele não se preocupa com a aprovação ou a desaprovação, com os aplausos ou com a recusa daquilo que ele ensina. Não, a preocupação de Jesus não é essa. A preocupação de Jesus sobre o que pensam dele, é porque Jesus sabe muito bem quem ele é. Às vezes há umas teorias que falam que Jesus não sabia quem ele era, e que ele foi descobrindo. Não, ele sabia muito bem quem ele era. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, e que ele veio para salvar. E por isso ele se preocupa se as pessoas sabem quem ele é. E o evangelho que nós lemos, que é de São Marcos, até essa passagem, São Marcos procura responder a essa pergunta: quem é Jesus? Em vários momentos essa pergunta vem. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Quem é este que até os demônios lhe obedecem? Várias vezes vem essa pergunta: quem é este? E hoje vem a resposta. São Pedro responde: tu és o Messias. O que quer dizer Messias? O Cristo, o ungido, o escolhido, o enviado para nos salvar. Mas São Pedro responde num segundo momento. Primeiro Jesus perguntou para os discípulos: o que é que as pessoas dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? É fácil, Se alguém perguntar para nós a opinião dos outros, a gente tem uma facilidade para falar a opinião dos outros, que muitas vezes nem conhecemos bem, nem sabemos bem o que a pessoa pensa, mas é tão fácil falar pelos outros ou falar dos outros. Mas aí Jesus faz uma segunda pergunta. Depois que os discípulos respondem o que as pessoas dizem a respeito dele, várias respostas, ele pergunta: e vocês? Para vocês, quem eu sou? Vocês já imaginaram se de repente, agora aqui, Jesus aparecesse aqui mesmo, visivelmente, e colocasse para nós essa pergunta? Para cada um de nós, ou que ele falasse assim: olha, eu estou esperando ali na sala, ali do lado, ali na capela do Santíssimo, cada pessoa vai passar aqui
e ele perguntasse para mim e para você sozinho, quem eu sou para você? Qual seria a nossa resposta? O evangelho de hoje quer nos ensinar quem é Jesus. Porque talvez a gente poderia dar a resposta de Pedro: Senhor, tu és o Messias, tu és o ungido de Deus. Nossa, que resposta bonita. Mas se ela não for bem entendida, ela pode ser incompleta e ela pode ser até entendida ela pode até se tornar errada se ela não for bem entendida. O próprio Pedro, que diz que Jesus é o Messias, ainda não tinha compreendido quem era esse Messias, esse ungido. Jesus, depois que Pedro fala que ele é o Messias, Jesus completa a resposta: eu sou o Messias sim, mas eu vou a Jerusalém, e lá eu vou ser entregue, eu vou ser traído, vou ser preso, condenado, vou morrer, e 3 dias depois eu vou ressuscitar. Essa é a resposta completa de quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o ungido, mas é aquele que veio para morrer na cruz. E não tem como separar essas duas ideias. Não podemos querer imaginar um Cristo simplesmente triunfante, mas que não passa pela cruz. Claro, também não podemos imaginar um Cristo que morreu e ficou na cruz. É Cristo que morreu e ressuscitou. Quando Jesus fala isso, São Pedro, que amava Jesus, achando que ia fazer uma coisa boa, fala para ele assim: Senhor, Deus te livre disso. E queridos irmãos e irmãs, será que não seria o que a gente também falaria? Se eu soubesse que uma pessoa que eu amo vai ser condenada, eu vou dizer para ela: não, eu não quero que isso te aconteça. É uma reação natural, é uma reação humana, mas nós não estamos simplesmente no plano humano, e por isso Jesus, diz São Marcos, repreendeu a Pedro. Não que Jesus não gostou que Pedro se preocupasse com ele, mas Jesus não pode ser entendido somente no plano humano. E por isso, quando Pedro fala: Senhor, que Deus te livre desse sofrimento, Jesus fala para Pedro: os seus pensamentos são do homem, e tu não pensas conforme Deus. Quem quer tirar a cruz da própria vida, não pensa como Deus. O sofrimento, a cruz faz parte da nossa vida. Nós acabamos de fazer o rito inicial do batismo, marcando as crianças com o sinal da cruz. Não podem mais voltar atrás. Vocês não podem mais sair da igreja, não é? Já foi um primeiro compromisso. Os filhos de vocês, os afilhados de vocês, já foram marcados com a cruz de Cristo. A gente representa Jesus de muitas formas, não é? Mas qual é a forma mais comum de nós representarmos Jesus? Jesus na cruz. Mesmo sabendo que agora ele está vivo, mas ele ressuscitou porque primeiro ele morreu na cruz, não é? Então a cruz, ela é inseparável de Cristo, e seguir a Jesus significa que eu quero ir por esse caminho. E aí ele fala para nós: quem quiser me seguir, Jesus nos surpreende, porque vamos comparar hoje com os seguidores modernos aí, ou com aqueles que têm seguidores. Eu tenho que fazer alguma coisa para aumentar os seguidores. Tenho que fazer alguma postagem que gere, como é que se diz? Engajamento. Jesus não aprendeu nada disso. Tem que mandar ele para a escola dos marqueteiros, né? Jesus faz o contrário. Se alguém quiser me seguir, aí ele fala uma coisa ruim: pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo. É só assim que pode me seguir. A vontade é o quê? É fugir. Mas exatamente Jesus, ao fazer essa proposta, ele nos dá a força de querer segui-lo. O que é esse renunciar a si mesmo? É estarmos dispostos a abrir mão de muitas coisas, situações e até pessoas, ao menos da forma de lidar com as pessoas, para seguir Jesus. Vocês aí, pais dessas 2 crianças, já sabem que tem que estar dispostos a abrir mão, às vezes do sono, do conforto, para dar a devida atenção. E isso é seguir a Jesus. Quando Jesus fala: tome a sua cruz, o que é a cruz? É a nossa missão, é aquilo que Deus espera de nós. E hoje de manhã ainda ouvi um testemunho muito bonito de um padre que toma 285 comprimidos por dia. Ele vive à base de remédio, a maior parte do tempo é na cama, sente dores contínuas, e ele fala de alegria.
E esse padre, eu vi no vídeo, ele falando que eu entendi que o meu sofrimento tem uma razão de ser. E aí ele falou isso, que eu queria guardar mais, passar para vocês, não é? Quanto mais abraçamos a cruz, mais leve ela se torna. Quanto mais rejeitamos a cruz, mais pesada ela se faz. E não é assim. Quando a gente tem um trabalho, tem uma coisa para fazer que a gente não quer fazer, e fica enrolando, fica deixando para depois, fica fazendo de qualquer jeito, aquele trabalho não acaba nunca. Parece que dura mais, se torna mais difícil. Mas quando a gente assume a nossa responsabilidade, temos algo para fazer, pegamos mesmo aquilo e fazemos, parece que se torna mais leve. Por isso que Jesus fala, tome a sua cruz, não arraste a sua cruz, tome a sua cruz e me siga. Esse é o nosso caminho, o caminho do cristão, o caminho da responsabilidade, o caminho de assumir a nossa missão, o caminho, e aí entra a segunda leitura, o cristão é aquele que quer seguir a Jesus, levando a sua cruz, e isso se traduz na prática. Na segunda leitura, São Tiago nos falava hoje da fé que deve se traduzir em obras. Ele termina dizendo, tu, mostra-me tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Se eu sigo a Jesus, se eu acredito nele, isso vai se traduzir na minha vida. Aqui na igreja, daqui a pouquinho nós vamos professar a nossa fé. É muito bom falar, creio em Jesus Cristo, né? Creio em Deus, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. Isso é muito bom. Mas o que é que nós fazemos quando passamos da porta da igreja para fora? Como é a minha vida? No meu dia a dia, no meu trabalho, no meu modo de viver, no meu modo de me divertir, eu estou seguindo a Jesus, eu vivo a minha fé, a forma como eu vejo o sofrimento do próximo, se eu ajudo ou não, eu estou testemunhando a minha fé. A fé sem as obras é morta. Querer seguir a Jesus e não traduzir isso em obras, seria também um engano, não estaríamos autenticamente seguindo a Jesus. Então peçamos a Jesus hoje, essa graça, que Ele nos dê essa coragem de não voltar atrás, mas de segui-lo, sabendo quem Ele é, segui-lo, abraçando a nossa cruz e indo em seu seguimento, porque o seguimento de Jesus passa sim pela cruz, mas culmina, termina na vida eterna. Amém.